Olá, irmãos e irmãs. Aqui quem fala é Douglas Manuel e este é mais um Catequese com os Apologistas. Hoje nós vamos falar sobre a dignidade do matrimônio. É muito comum a gente ouvir na televisão ou em pregações se falar sobre a vocação, né, de consagrado, leigo consagrado ou de sacerdote. Mas a gente nunca ouve falar sobre a dignidade do matrimônio. Ao menos não em profundidade. Não assim no que o matrimônio significa em si mesmo. A gente ouve até pregações que falam sobre os problemas que a gente tem no matrimônio, né? A educação dos filhos, mas veja bem, tudo isso é periférico ao matrimônio. São consequências do matrimônio e não é o matrimônio em si. Então hoje eu quero me propor a falar sobre o matrimônio em si. E esse material que eu vou expor nesta catequese, eu retirei de um curso do professor Antônio Donato, do qual é um curso privado, então por isso eu não disponibilizo ele na internet. Mas como o assunto é muito importante para a comunidade cristã, eu me prontifiquei em atender essa demanda, né, que falta, e nas pessoas tomarem consciência do que é o matrimônio, do que é a grandeza do matrimônio, até mesmo aquelas pessoas que têm dúvidas sobre a sua vocação podem também encontrar aqui um material para até mesmo esclarecer a questão da vocação, né? A dignidade do matrimônio. Jesus nos ensina que há 2 grandes mandamentos, no qual está incluído todos os demais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas diz sobre a relação que o ser humano tem com Deus, né? Então é a vida de oração, ir na missa, a própria fé, a adoração, né, que é devida somente a Deus. E essas questões estão dentro do amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo, né? Veja bem, ninguém quer o mal para a própria carne. Até mesmo aquelas que fazem o mal são impulsionadas por um sentimento desordenado de busca pelo prazer. Mas ninguém faz o mal intencionadamente para fazer o mal para a própria carne, né? Assim diz São Paulo. Este mandamento compreende os pecados da falta da benevolência com o próximo, ou seja, a relação que eu tenho com o próximo. Se o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é a relação que eu tenho com Deus, amar ao próximo como a si mesmo é a relação que eu tenho com o meu irmão. A falta de benevolência com o próximo não é muito falada e a maioria das pessoas não sabem que muitas vezes pecam gravemente, até mesmo em pensamento. Por exemplo, desejar algo ruim para o outro, desejar a morte de alguém, ou até pior, desejar o inferno para o próximo. Tudo isso é falta de benevolência com o próximo, pois vai contra a vontade de Deus. Ora, Cristo veio ao mundo justamente para nos salvar do inferno. Ou seja,
A falta de benevolência com o próximo é desejar ou fazer algo que vai contra os planos de Deus para aquela pessoa. E por isso é um pecado gravíssimo. A benevolência com o próximo é justamente isso, é desejar o bem somente para o próximo. Quem deseja, principalmente, assim, e ao extremo, né? Quem deseja o inferno para o outro, ainda que seja a pessoa mais má do mundo, se você desejar isso para o outro, você está indo contra a vontade de Deus para aquela pessoa. Isso é um pecado gravíssimo. Mas como vamos falar de matrimônio, quero trazer um aspecto específico da benevolência ao próximo, que é a sexualidade. A sexualidade, ela entra dentro da benevolência com o próximo. Aí você pode se perguntar, onde que a sexualidade entra no amor ao próximo? Entra por 2 motivos. Primeiro, a sexualidade envolve uma vida humana. Tá? A sexualidade não é como você comer um bombom de chocolate ou ouvir uma música, embora façamos inevitavelmente por um prazer, né? Pois o bombom não alimenta nada, mas a gente come igual. A música é apenas um prazer em si mesma, ou seja, não envolve uma vida humana. Mas a sexualidade sim envolve uma vida humana. O prazer sexual envolve uma vida humana. Pois nós não podemos negar, e é evidente, que o aparelho sexual existe para que seja produzida uma família. Não somente para gerar um ser humano, mas para constituir uma família. Pois é inegável que ao gerar um ser humano, este deve ser minimamente cuidado para que não pereça. E isso se dá dentro de uma família. A galinha pode gerar um pintinho, quando ele sai da casca do ovo, ele se vira sozinho. As tartarugas depositam seus ovos na areia da praia e pronto, né? Não existe família. Mas com o ser humano não é assim. O ser humano não pode ser jogado no meio da rua assim que nasce. Ele precisa de guarnição e de uma família para desenvolver. É consequência natural da geração do ser humano a produção de uma família. E isso só ocorre onde há sexualidade. Daí você percebe que a sexualidade faz parte da dignidade da vida humana. Primeiro porque ela é necessária para a constituição da vida humana. Santo Tomás de Aquino diz que a dignidade que o ser humano tem é compartilhada pela dignidade da sexualidade. Ou seja, a sexualidade contém em parte a dignidade que a vida humana contém. A sexualidade participa da dignidade da vida humana. Então, a vida sexual humana tem uma dignidade que é parcialmente a mesma dignidade que a vida humana contém em si. Ou seja, por que eu estou dizendo isso, né? Somente onde há sexualidade, e entenda-se aqui sexualidade, aquela relação que a gente tem entre o homem e uma mulher, não necessariamente o ato sexual, tá? Mas toda relação entre o homem e uma mulher, quer seja uma relação de patrão e empregada, ou de atendente e cliente, né? E todas essas questões envolvem a sexualidade. Principalmente a geração de uma família, tá? Então, a sexualidade, ela contém a dignidade da vida humana, porque sem a sexualidade, nenhuma vida humana seria possível. A sexualidade faz parte da vida humana. E por isso, a sexualidade ela tem uma dignidade. E essa dignidade ela é compartilhada com a dignidade da própria vida humana. Se existem direitos humanos, se a vida humana tem uma dignidade que tem que ser preservada, a sexualidade contém também parte desta mesma dignidade que a vida humana tem em si. O respeito que devemos ao próximo, também devemos à sexualidade.
Portanto, a sexualidade, o prazer sexual, não é um objeto que a gente possa usar e desusar à vontade. Assim como o ser humano, a vida humana não pode ser usada e desusada à vontade. A gente tinha muito dessa situação, né, antigamente, na questão dos escravos. Ou seja, o ser humano usava indevidamente o próprio ser humano. Muitas vezes o ser humano não respeitou a dignidade da vida humana, tá? Ao escravizar, ao praticar genocídios. Tudo isso vai totalmente contra a dignidade que uma vida humana tem. Até mesmo uma pessoa que está à margem da sociedade, né? Ela também está sendo ferida na sua dignidade humana. E se a vida humana tem toda essa dignidade, a sexualidade também. Assim como a gente não pode sair escravizando pessoas, a gente também não pode sair escravizando a própria sexualidade, ou seja, usando a sexualidade de uma forma indevida, de uma forma, digamos assim, usando a sexualidade a esmo. Tudo isso está contido dentro do amor ao próximo, pois a base do amor ao próximo é ter consciência da dignidade da vida humana, da qual a sexualidade faz parte, pelo fato de ela já ser um ser humano em potência. Não somente isto, mas ela é uma família em potência. Então, a sexualidade não é somente um ser humano em potência, ela é uma família em potência. Pois não é família sem uma sexualidade regrada. E é aí que entra o matrimônio. Vamos analisar em profundidade o que é o matrimônio. Jesus foi quem elevou o matrimônio à condição de sacramento. Ele já existia antes, mas não em condição de sacramento. Isso aqui é muito importante. Essa é a diferença fundamental depois de Cristo. Depois de Cristo, o matrimônio se tornou sacramento, antes não. Então vamos distinguir o que era o matrimônio antes e o que se tornou com o advento de Jesus. O matrimônio existe desde o momento em que existiu um homem e uma mulher. Tá? Lá, como nos conta a história, né, de Adão e Eva. Então, logo quando surgiu o ser humano, já surgiu o matrimônio. Adão e Eva eram casados, né? Eles tinham o matrimônio, o contrato do matrimônio. Assim, nós chamamos de matrimônio natural, ou seja, ele faz parte da natureza humana. O matrimônio de direito natural é um contrato entre os esposos, onde se dá o direito sobre os seus próprios corpos para as funções que a natureza estabeleceu para a constituição da prole e de uma família, que é a relação sexual. Toda pessoa, quando chega a uma certa idade, sente falta de uma companheira, e isto é algo natural. E isso se prevê, inclusive, a relação sexual. Tá? No matrimônio de contrato natural, se prevê a relação sexual. Bom, dito isso, podemos colocar que o contrato natural tem 3 funções. O casamento tem 3 funções. A primeira é a formação da família, da prole. Tá? Dessas 3 funções que o casamento de direito natural. Veja bem que eu não estou ainda falando do sacramento do matrimônio, eu estou falando do casamento de direito natural. A primeira função dele é a formação de uma família. A segunda, auxílio mútuo dos esposos. Tá? Onde um esposo ajuda o outro a superar as dificuldades, né, do dia a dia. E a terceira é o remédio da concupiscência. O remédio da concupiscência
é justamente a atividade sexual que o casal tem. Porque uma pessoa solteira, muitas vezes ela tem devido à sua concupiscência, ela tem muitos pecados de impureza com relação à sexualidade. E dentro do matrimônio, quando você tem uma vida sexual regrada, isso serve de remédio para evitar outros pecados contra a castidade. Tá? Então, o matrimônio de contrato natural, e a gente não está falando de sacramento ainda, tá? Ele é indissolúvel e ele é o direito sobre os corpos dos esposos. Tá? E essas três funções, né? A formação da família, o auxílio mútuo dos esposos e o remédio da concupiscência. Tá? Que o remédio que a natureza instituiu contra os pecados contra a castidade é o casamento natural, que contém o remédio da concupiscência. Mesmo assim, não é totalmente o suficiente. Ele precisa da ajuda da graça de Deus. Mas, por enquanto, esse é um matrimônio de jeito natural. Para que ele seja válido, não precisa ser matrimônio religioso, nem civil, nem nada desse tipo. Tá? A doutrina cristã diz que no Antigo Testamento, ou até mesmo depois de Jesus, até que a igreja assim estabelecesse, não necessitava de cerimônia religiosa para ser válido. Bastava um contrato sério, até mesmo verbal, que já se tinha um matrimônio indissolúvel, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho mais isso. Até o Concílio de Trento não precisava de uma cerimônia religiosa ou nem mesmo civil para que o casamento, tanto de direito natural quanto o matrimônio, fosse válido e indissolúvel. Não precisava de um matrimônio, de uma cerimônia religiosa. Isso passou a ser obrigatório depois do Concílio de Trento. Então, como é que era mais ou menos antigamente, né? Não que não pudesse ser feita uma cerimônia religiosa, mas antigamente, se você chegasse para a pessoa e fizesse um acordo verbal até mesmo com a pessoa, olha, eu prometo ser fiel, prometo auxiliar em todas as dificuldades do dia a dia, vamos ter filhos, etc, né? Vamos morar juntos e essa nossa união vai ser até a morte. Pronto, isso já bastava para que o matrimônio fosse indissolúvel e fosse válido, e inclusive que fosse sacramento. Porém, como a natureza humana é fraca, a igreja decidiu obrigar os fiéis a fazer a cerimônia pública e com testemunhas, pois assim ninguém poderia dizer que não prometeu fidelidade, né? Se a pessoa esquecer que fez um contrato informal, não tinha onde consultar. Já hoje em dia, ninguém pode dizer que esqueceu que casou, pois se assim ocorrer, há testemunhas e documentos para provar. Porque isso acontecia, né? Chegava uma determinada época e daí a pessoa esquecia que tinha prometido para o cônjuge fidelidade e que iria ser até a morte. E às vezes a pessoa esquecia de verdade, né? Isso acontece. Então, a igreja decidiu estabelecer essa cerimônia religiosa com testemunhas para que isso não acontecesse mais. E isso, inclusive, poderia ser revogado pela igreja. Só que não tem motivos para ser revogado, né? Porque isso é de extrema utilidade, né? Não tem por que ser revogado. Mas então, isso é o matrimônio de direito natural.
tá? O matrimônio de direito natural, ele não tem necessariamente um vínculo com o sacramental ainda, tá? Se a pessoa não for batizada, eu vou explicar mais pra frente, é um contrato de direito natural apenas. Muito bem, acontece que o matrimônio, principalmente com a humanidade decaída do pecado, ele impede, atrapalha o desenvolvimento da vida espiritual. O matrimônio de direito natural apenas, sem ser sacramento, porque veja bem, o que tem num casamento que a gente vê muito por aí? Tem brigas, né? Tem problemas financeiros, tem falta de emprego, tem o filho doente, tem a escola, tem a universidade, tem aluguel. Tem 1 milhão de coisas para atrapalhar a vida espiritual. Aí tu me diz, como é que uma pessoa com um casamento desses vai desenvolver uma vida espiritual? Se comumente esses casamentos de direito natural, eles envolvem uma passionalidade, ou seja, o ciúme também, né? Muito ciúme. Às vezes até mesmo a possessividade pelo outro. Não tem como desenvolver uma vida espiritual, desenvolver a santidade com um matrimônio desses. E aí a gente tem um problema, né? Porque isso é contra o que Jesus veio pregar, né? Jesus chamou todos os seres humanos à salvação e à santidade. Jesus não chamou somente os celibatários, mas todas as pessoas. Ora, isto seria incoerente da parte de Jesus, pois a grande maioria das pessoas não são celibatárias. Então, se a santidade e a perfeição espiritual fosse capaz somente para aquelas pessoas que são celibatárias, ou seja, aquelas pessoas que não casam, que não têm vida sexual, porque essas pessoas que não se casam, elas não têm que se preocupar com a criação dos filhos, elas não têm que se preocupar com ciúme. Então elas conseguem desenvolver melhor a vida espiritual delas. Só que todas as pessoas foram chamadas a ouvir o Evangelho e a pôr em prática a vida espiritual. A vida espiritual, a santidade e a perfeição não são só para os padres, né? E nem poderia ser incoerência da parte de Jesus chamar todos à santidade, porém dar meios para essa santidade somente para os celibatários ou os padres, os religiosos. Seria uma incoerência. Porque você imagina Jesus te chamar para ser santo e para ter uma vida espiritual, só que ao mesmo tempo você se casa e dentro desse casamento o dia a dia e os problemas, eles não te deixam parar para estudar a palavra de Deus ou para estudar a igreja, os mandamentos. Esses problemas não te deixam se concentrar para fazer uma boa oração. Aí você poderia até se perguntar, mas isso não seria uma injustiça da parte de Jesus? Me chamar à santidade, mas não me dar os meios para me santificar. Ao passo que a gente olha para o sacerdote e ele sim, ele tem uma maior facilidade, né, para a vida espiritual, tá? Bom, aqui
nós temos um problema. Um problemão, né? Você percebeu. Mas Jesus conseguiu solucionar esse problema. Tá? É por isso que Jesus veio, né? Ele veio chamar a todos. E Jesus é Deus. Ele sabe que um matrimônio de contrato natural não permite a vida espiritual e a santidade. Tá? Mas Jesus solucionou esse problema. Ele solucionou no momento em que ele elevou o matrimônio à dignidade de sacramento. Ele levou o matrimônio à dignidade de sacramento. Tá? Vamos ler aqui em Marcos 10:4 as seguintes. Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: Foi devido à dureza dos vossos corações que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois não serão senão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Jesus eleva o matrimônio de direito natural ao nível de sacramento. E acontece o seguinte: os sacramentos servem justamente para nos ajudar a chegar à perfeição. Então, se no matrimônio de contrato natural, o matrimônio só atrapalhava a vida espiritual profunda, por outro lado, o matrimônio, quando elevado à dignidade de sacramento, ele não atrapalha, mas tem justamente a função de nos levar à perfeição espiritual. Então, o que antes era um empecilho para a vida espiritual acaba se tornando um gatilho, um reforço para chegarmos à perfeição espiritual. E você veja que interessante, o celibato é apenas uma prática benéfica ao ser humano, mas ele em si não foi elevado a sacramento, tal qual o matrimônio. O sacramento que a gente tem mais próximo disso é a ordem, né? A ordem hoje em dia pressupõe o celibato, mas antigamente não era assim, né? Então, a ordem, ela tem a graça especial sacramental. O celibato como prática, como tal, ela é benéfica, mas ela não tem a graça de um sacramento, tal qual a ordem e o matrimônio. Mas voltando ao matrimônio quanto sacramento, já explicarei como o sacramento matrimonial nos eleva espiritualmente, tá? Pois bem, para que um contrato de direito natural se torne um sacramento, é necessário uma coisa, e somente uma coisa, segundo a doutrina, que é o batismo. Se os cônjuges forem batizados, é sacramento. Se não forem, não é. Então, o que torna o matrimônio um sacramento é o batismo dos cônjuges. E para que a exigência do batismo? Bom, acontece que o batismo não é uma mera formalidade, mas ele é eficaz não somente para perdoar o pecado original, mas é ele que nos torna cristãos, que nos torna filhos de Deus. E supõe-se que todo aquele que submete-se ao batismo não quer somente salvar-se, mas sendo filho de Deus, deseja também a santidade e a vida espiritual profunda. É baseado neste pressuposto de que o batizado busca a perfeição espiritual, que então o matrimônio pode ter sua eficácia sacramental. Então, uma vez que a pessoa é batizada, deveria ser assim, né? A pessoa batizada, ela deveria buscar a santidade. A pessoa batizada deveria ter o anseio, a vontade
e buscar por si mesmo e pela graça de Deus a santidade e a perfeição da vida espiritual. Então veja bem, se o homem ele é batizado e, portanto, ele busca e tem a vontade de viver a perfeição espiritual, e a mulher é batizada e tem a vontade de viver a perfeição espiritual e busca a santidade, quando essas duas pessoas se unirem no matrimônio, elas vão estar celebrando um sacramento. Porque duas pessoas que pensam dessa forma, elas vão se elevar espiritualmente. Então, duas pessoas batizadas que desejam, por consequência, a santidade, se unem. E essa união, então, é sacramento. Pois bem, o que é um sacramento? O sacramento é aquilo que torna eficaz tudo aquilo que ele representa. Então, o matrimônio, nesse caso, torna eficaz alguma coisa que ele representa como símbolo, né? O batismo simboliza um banho, uma lavagem espiritual. E justamente por simbolizar uma limpeza, ele realmente nos limpa. Ele realmente nos perdoa e nos torna filhos de Deus. A confissão, o que ela simboliza? Ela simboliza um julgamento, um tribunal. E por ela simbolizar isso, ela realmente se torna um tribunal onde o réu é perdoado. E assim, todos os sacramentos têm um símbolo, e por ter um símbolo, ele torna eficaz esse símbolo, ele torna real. Então, se o matrimônio é um sacramento, ele deve significar uma coisa, que ele de fato produz e torna eficaz. Então, o que será que o matrimônio simboliza? A gente pode ver no Catecismo número 1617, mais para o finalzinho ali. O matrimônio cristão se torna, por sua vez, o sinal, aqui a palavra sinal, o sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo e da Igreja. Veja bem, a aliança de Cristo e da Igreja, número 1617 do Catecismo. Então, o matrimônio simboliza a aliança, ou seja, a união entre Cristo e a Igreja. A união de Cristo, que é a cabeça, e o seu corpo, que são os santos. E por simbolizar isso, ele realmente produz essa união entre os esposos e o próprio Cristo. A gente pode ver lá na carta aos Efésios 5:25. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E mulheres, amai vossos maridos como a igreja amou Cristo, né? Então, isso significa que foi acrescentada uma nova função ao matrimônio de contrato natural, que é essa dimensão sacramental. Então, o que São Paulo quis dizer com essa passagem de Efésios? Essa daqui, agora, lembrando, né? As três dimensões do matrimônio natural era o auxílio mútuo dos esposos, era a formação de uma família, né? E era o remédio da concupiscência. Essas três funções. Só que no sacramento foi acrescentada uma quarta função, que é justamente essa aqui que São Paulo está falando. Marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Isso significa que toda vez que o marido recebe a mulher em casa, ou recebe ela na mesa para almoçar, para jantar, toda vez que o marido se relaciona de qualquer forma com sua mulher, ele deve estar se relacionando da mesma forma como Jesus Cristo se relacionava com Maria. O esposo deve amar a esposa da mesma forma que Jesus Cristo amava
João Paulo II, da mesma forma que Jesus Cristo amava e ama Madre Teresa, da mesma forma como Jesus Cristo amava e ama Santa Teresinha do Menino Jesus, e por aí vai. Essa é a função do marido. O marido que é batizado e quer o sacramento matrimonial e sabe o que está fazendo quando casa, ele tem que ter esse desejo, o desejo de um batizado que é buscar a santidade. E o matrimônio enquanto sacramento nos dá a oportunidade de amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Não só a oportunidade, mas é o nosso dever. O dever do marido é amar a esposa como Cristo amou a igreja. E da mesma forma se aplica à mulher. Então a mulher, ela deve receber o marido em casa, quando ele chega do trabalho, como se fosse a Virgem Maria recebendo Jesus. Ela deve receber o marido da mesma forma como ela recebe a comunhão, a Eucaristia. Porque é essa a função do matrimônio, é que os esposos se amem da mesma forma como Cristo ama a igreja. E então, os esposos, os cônjuges, devem receber um ao outro como se fosse a própria comunhão, como se eles estivessem numa missa e fossem comungar. Agora, você imagina, num matrimônio desses, onde o marido ama a esposa como Cristo amava e ama a Virgem Maria, ou como ama qualquer outros dos santos e que fazem parte da igreja. No matrimônio onde a mulher ama Jesus Cristo, como Santa Teresa ama, como Maria Madalena ama. No matrimônio desses, não se pode imaginar nem sequer uma briga. No matrimônio desses não se cogita uma palavra de insulto para o cônjuge. Aí, quanto mais uma ofensa. Não se cogita um magoar o outro. Porque se você está tornando o seu matrimônio eficaz, com a ajuda da graça, essas coisas elas simplesmente não existem, não podem existir. Não existe briga, não existe desavença, não existe algo que possa atrapalhar a vida espiritual em um matrimônio. Então, nesse amor que o marido deve à esposa, ele tem que treinar, é como que ele estivesse ensaiando um amor que ele vai ter na eternidade para com Deus. Então, o casamento sacramental é uma escola onde você aprende a amar o seu cônjuge com o mesmo amor com que você tem que amar a Deus na oração. Você treina com sua esposa o amor verdadeiro com que você deve receber a Eucaristia. Portanto, toda vez que você estiver diante de sua esposa, você deve ser como se estivesse diante de Deus. Você estará praticando o amor a Deus. Então, o que antes era uma armadilha onde você não conseguia ter uma vida espiritual, agora passa a ser um aliado fortíssimo, graças à graça sacramental. Então, um matrimônio de direito natural que antes só atrapalhava a vida espiritual, agora na verdade está sendo um treinamento para a eternidade. Você está treinando com a sua esposa o amor que você vai dar para o próprio Deus. Não só o amor que você vai dar, mas o amor que você tem que dar. E que dá na missa, na Eucaristia, na sua oração. Você aprende a amar a Deus dentro do teu sacramento. Isso é muito importante. Essa dimensão do sacramento do matrimônio é a coisa mais fundamental que existe para uma vida de santidade. Você aprende a amar a Deus dentro do teu matrimônio. O matrimônio é uma escola de amor. A vida de oração perfeita se dá na união da fé e da esperança e da caridade. E quem trata o seu cônjuge dessa forma, como eu falei,
e estará praticando a caridade na pessoa do seu esposo ou da sua esposa. A caridade é aquela virtude que não passará nem mesmo na eternidade, e você estará praticando isso dentro do seu matrimônio. Então São Paulo fala, né, naquela passagem que hoje subsiste a fé, a esperança e a caridade, mas que na eternidade só restará a caridade. A caridade é o amor. Então, no matrimônio nós estamos treinando, estamos praticando a caridade para com o nosso cônjuge. E olha que para a gente ter um matrimônio, essa caridade ela tem que ser absolutamente transcendental. Ela tem que ser uma coisa completamente superior a qualquer amor que a gente tem, até mesmo com um amigo mais próximo. O amor que a gente tem para o nosso cônjuge, seria impossível ter para um amigo mais próximo, ou para um parente, ou para um irmão, tanto faz, não importa. Esse amor a gente só consegue dar, essa caridade total, porque o matrimônio é a entrega. No matrimônio, nós estamos entregando o nosso corpo a outra pessoa. E isso jamais poderá ser feito com qualquer outra pessoa. Você tem uma pessoa entre tantas bilhões de outras pessoas. Existe uma pessoa em que você vai dar o seu corpo e que vai treinar esse amor total que você deve a Deus. Você vai treinar com essa pessoa, porque a Deus é devido todo amor de corpo e de alma. E não existe um amor de corpo como existe dentro do matrimônio. Esse amor total só pode existir dentro do matrimônio, não é nem mesmo numa amizade das mais profundas. Então, esse treinamento da caridade, da caritas, que você vai fazer dentro do seu matrimônio, é algo espetacular e único. Não existe outra forma. Deus não deu outra forma de treinar a caridade como se tem no matrimônio. Por mais que você seja uma Madre Teresa de Calcutá da caridade, saia por aí fazendo bondades e distribuindo alimento, por mais que você faça isso, jamais esse amor será comparável com o amor devido ao cônjuge. Porque o amor total, o amor de corpo e alma, a gente só pode dar ao cônjuge. E tem que ser assim, é uma pessoa só. E essa é a arma que Deus deu para a gente se santificar. Então, o matrimônio sacramental não é mais uma arapuca, mas é um caminho assessorado pela graça de Deus. Ou seja, é um caminho seguro. Um cristão que tenha consciência do seu batismo, que tenha consciência de um filho de Deus que busca a santidade, esse cristão ele vai encontrar dentro do matrimônio um caminho feito pelas mãos de Deus para nos levar à santidade. Isso daqui é um presente que o próprio Jesus nos deu. E essa é a grande oportunidade que a gente tem de se santificar. E é por isso que a nossa sexualidade não pode ser bombardeada. Quem detona a sua sexualidade com pornografia, masturbação, sexo desregrado, quem detona a sua sexualidade desta forma, não vai conseguir ter um matrimônio desses. Não vai conseguir ter a caridade necessária para com seu cônjuge, porque o matrimônio pressupõe uma vida sexual sadia, né? E não uma vida sexual doentia.
Pois bem, o matrimônio sacramento pressupõe o matrimônio de contrato natural. Não tem como você ter o sacramento e excluir o contrato natural. Se você fizer isso, você estará acabando e, inclusive, invalidando o sacramento. Então, são aquelas funções do contrato natural que eu falava, que é a formação da família, o auxílio mútuo dos esposos, o remédio da concupiscência. O matrimônio sacramento pressupõe estas três funções. Então você não pode ter um sacramento que você exclua a formação da família ou que você exclua o auxílio mútuo dos esposos ou que você exclua o remédio da concupiscência. O matrimônio sacramental, ele pressupõe isso. Ele pressupõe a vida sexual. Ainda que o casal, na sua velhice ou por qualquer outro motivo, escolha não ter relações sexuais propriamente ditas. Mas isso não exclui a vida sexual. Porque a sexualidade, ela vai muito mais além do que o ato sexual. A sexualidade é a relação entre homem e mulher. E a relação entre homem e uma mulher que tem um matrimônio sacramental é muito mais elevada do que a relação entre um homem e uma mulher que são simplesmente amigos. Ainda que o casal escolha não ter relações sexuais. Então você vê que a maioria dos cristãos não são celibatários. Por um motivo lógico, né? Que é a manutenção da raça humana. Logo, a esmagadora maioria dos cristãos só tem uma chance na vida para se santificar, que é a vivência do matrimônio enquanto sacramento. E a vida sexual faz parte da sacramentalidade do matrimônio. Se você corromper a sua vida sexual, trazendo para dentro do matrimônio práticas sexuais que não condiz com aquela que a natureza instituiu para a procriação, você na verdade estaria minando a sua única via de santificação. Então veja, o ser humano, ele geralmente vai se casar, né? A grande esmagadora maioria do ser humano vai se casar. E quem casa, quem contrai o matrimônio, inevitavelmente vai ter uma chance de se santificar. Vai ter um caminho para se santificar, que é o próprio matrimônio, que é o sacramento do matrimônio. Essa daqui é a via da santificação para a maioria esmagadora dos leigos. Não existe outra. Então, se você casa e detona o seu matrimônio, ou com traição, ou traz para dentro do matrimônio todo tipo de prática sexual desregrada, você na verdade vai estar simplesmente acabando, detonando com a única possibilidade de se santificar. Só existia essa, e você acaba destruindo ela. Então, o matrimônio ele tem que ser preservado com essa consciência. Marido e mulher batizado que quer uma vida de santidade, que busca a santidade, ele está no matrimônio com essa consciência de que o matrimônio é a única via de santificação, que é a escola de amor. A escola onde a gente aprende a amar Deus na oração, na Eucaristia, e que a gente vai amar a Deus na eternidade. Então você veja que o matrimônio é o mais perfeito cumprimento do amor ao próximo, porque o amor devido ao cônjuge deve ser algo totalmente transcendente. E esse amor
exercido de forma perfeita, só pode existir entre os esposos. O marido não pode amar dessa forma a sua esposa e ao mesmo tempo a sua vizinha. Simplesmente porque esse amor perfeito é a total doação de si mesmo, de todos os âmbitos da sua vida. E isso só pode ser feito a uma pessoa de maneira perfeita. Até porque você não se pode doar 100% a duas pessoas diferentes. Isto é, o amor ao próximo em sua máxima expressão. O matrimônio sacramental é o amor ao próximo. E no caso, esse próximo é o seu marido, é a sua esposa. É a máxima expressão do amor ao próximo. Não existe outra maior. Então, irmãos e irmãs, eu espero ter ajudado. Eu tenho certeza que esse material vai ajudar muitas pessoas a não só escolher a sua vocação, né, mas levar à perfeição a sua vocação. Ainda por mais que a gente escolha a nossa vocação, às vezes nos falta um entendimento, nos falta a profundidade dessa vocação. E essa aula ela é especialmente, né, para o matrimônio, para quem escolheu o matrimônio. E eu tenho certeza que agora, hoje, você vai dar um significado totalmente diferente ao matrimônio, que na verdade é o significado certo, né? E como é lindo o matrimônio. O matrimônio é o caminho que Deus nos deu de presente, o caminho seguro, o caminho certo para a santidade, para a vida espiritual. Então, se você gostou desse vídeo, pode clicar ali em curtir no YouTube e compartilhar com seus amigos que estão discernindo a vocação, ou para aqueles amigos que vão se casar logo. Eu acho que é muito importante, muito salutar que eles tenham acesso a esse material. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, se inscrevam no nosso canal e deixem os comentários de assuntos que vocês querem que sejam tratados nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.